Hoje, o Contabilidade recebe uma mulher que transita com leveza e firmeza entre o mundo dos negócios. E também a espiritualidade e a realização de grandes sonhos. Ela é libanesa, formada em administração de empresas, pós-graduada em gestão de eventos, diretora executiva da Ponta Agrotech, CEO do lindo Majestic Hall. Ela é organizadora de eventos, já participou de um reality Casa das Empreendedoras. Ela também é mentora de negócios e espiritualidade e idealizadora do podcast Café com Adri. E se não bastasse, ainda vai lançar 3 livros neste ano. Seja muito bem-vinda, Adriana Meser. Obrigada, Suelen. Obrigada pelo convite de estar aqui. Eu estou muito feliz. Eu queria parabenizar o teu projeto aqui. Eu estou assistindo os teus podcasts. Muito, muito legal. Conteúdo muito bom. E quando você fez esse convite para mim, nossa, eu fiquei muito feliz. Eu falei, eu vou lá. Vamos falar um pouquinho sobre tudo aí. Ai, que legal. Eu que fico muito feliz por ter aceito o convite, por estar aqui. É uma grande honra. Então, para a gente iniciar, né? Antes de qualquer coisa, qualquer título, esse histórico aqui que eu falei, quem é a Adriana por trás desses projetos todos? A Adriana é uma mulher intensa, curiosa, é uma mulher que acredita no poder da transformação das pessoas. A Adriana é mãe, a Adriana é filha. A Adriana é a pessoa que acredita que o bem sempre compensa. Antes dos projetos, antes de tudo, eu sou humana, né? Com certeza. Ai, que lindo. Eu já conheço a Adriana já faz um tempo e tudo que ela falou é um fato, assim, ela é muito inspiradora. Ai, obrigada. E tenho grande admiração. E eu vejo, assim, essa força que você carrega, né, de mulher na liderança, nesses projetos que é predominantemente homem, né? Então, inspira muita gente, muita mesmo. Até no evento que nós participamos, né, sábado, as meninas que estavam lá, elas ficaram, assim, encantadas com você. Obrigada. E foi muito bonito ver toda a história que você contou lá, a palestra que você deu, que falou sobre propósito, assim, deu para ver nos olhos de cada uma lá o quanto que elas começaram a te admirar, quem já te conhecia, né, já ficou mais ainda, assim, a sua fã, então foi muito legal. Eu fiquei muito feliz. Eu fiquei feliz quando você fez o convite para mim. Foi um pouquinho desafiador, porque eu sou formada em administração, e eu falei assim, o que eu vou falar para as contadoras, que eu não sou contadora, né? Como entrar no universo delas e como trazer um conteúdo de qualidade para elas e que conecte com elas, né? E aí eu falei, não, eu vou falar sobre liderança com propósito. Por quê? Porque as dores que a gente comentou, quando eu comentei lá, são as mesmas dores para a mulher, sendo contadora, sendo administradora, sendo médica. Então, eu acho que eu consegui passar um pouquinho do que eu sei, eu consegui motivar. Com certeza. As meninas, elas vieram com os feedbacks também. É bacana quando você expõe algo que você acredita, e aí depois vem alguém e fala assim, a tua fala, eu tive vontade de voltar a estudar, né? Eu abriu minha mente. Então, assim, é gratificante, né? Com certeza. Eu fiquei muito, muito feliz. E essa troca, aprendi com elas aprenderam comigo. Eu queria agradecer o convite e que venham mais palestras aí. Gostou, né? Eu gostei. Teve uma contadora que me mandou mensagem que foi bem, bem bonito, assim, o que ela falou. Ela pegou, assim, tudo que você disse ali e ela falou, vou colocar em prática. E ela começou naquele dia mesmo, no sábado. Ela comentou que sempre nos finais de semana ela fica correndo atrás dos filhos dela, limpando, onde um bagunça, ela já vai lá e limpa, e fica nessa função de casa, de correria ali, de organização.
e ela não tem o tempo de qualidade com a família. Ela só ficava naquela função de dona de casa aos finais de semana, né? Sim. Enquanto contadora nos dias de semana. E ela falou, minha irmã me chamou para ir numa fazenda, se não me engano, e levar as crianças para brincar. Ela falou assim, depois que eu saí dali, eu falei, eu vou. É isso Eu aí. vou. É isso Aí ela foi, disse que foi muito legal. E aí ela me mandou mensagem ontem, que foi domingo, né? E falou, e hoje também a minha casa já tá toda bagunçada, não vou mexer com nada. Eu vou aproveitar os meus filhos. E ela falou que ela ficou ali com eles, tendo esse tempo de qualidade, que foi uma coisa que marcou muito ela. Quando você comentou, né? Que quando você tá lá em São Paulo com seus filhos, você tá ali inteiramente para eles. É. Quando você tá no Majestic, você tá ali com foco total no trabalho. É. Ela falou assim, esse daí eu vou levar pra vida. Ai, que bom, eu fico feliz. Lógico, para quem não assistiu a palestra, a gente falou sobre não existe equilíbrio ideal entre os dois mundos, o profissional e o pessoal. A gente nunca vai ter algo linear. Vai ter épocas que a gente vai trabalhar um pouquinho mais e a família vai entender. Vai ter épocas que a gente vai se dedicar mais à família e o trabalho vai ficar um pouquinho ali, né? E quando eu trabalho no Majestic, eu estou focada no Majestic. E eu falo, filhos, se é urgente, vocês me avisem. Se não, à noite a gente vai falar. Aí chega a noite, que nem foi ontem, que à noite eu estava estudando com a minha filha. Eu abri uma câmera, aí eu estava estudando, ela queria ajuda em biologia, e aquele tempo era dela, né? E ela conta o dia dela para mim, enfim. É se entregar ao momento, né? Porque às vezes você tá com os filhos, mas está trabalhando e está fazendo outras coisas. Eu fico muito feliz com o feedback dela. Conseguir implementar também, né? O que a gente falou. É verdade. Aí hoje eu também recebi uma outra contadora que me mandou o áudio falando o quanto foi bom e quanto ela agradeceu muito, né? Por ter ido lá. Ela já se disponibilizou quando precisar. Tiver outro evento que ela vai ajudar. Ai, que legal. E falou dessa questão de ser mãe, ser contadora, ser tantas coisas, ser esposa. E aí ela falou que agora vai levar com mais leveza. Ai. Também ela pegou da sua fala lá. Ai, que bom. Foi muito legal. Assim. É bom que isso tocou o coração delas. E eu acho que elas veem... eu mostro muito nas minhas redes sociais o trabalho, né? E... eu agora expor como que a gente faz, né? Que sim, tem o tempo, né? Sim. Tem o tempo mãe, tem o tempo esposa, tem o tempo namorado, tem o tempo trabalho e tem o tempo a gente, né? Exato. Que foi a frase que eu abri, que todo mundo postou, né? Que até agora eu já esqueci. O das abas lá? O das abas, que é a planilha... Na planilha da vida, né? Eu acho que era a aba sua, do eu né? mesmo. Do eu mesma. Porque a gente abre tantas abas, a da empresa, do boleto, dos filhos, e a nossa aba, que a gente deixa esquecida. Foi isso que eu coloquei. Exatamente. E aí, assim, e elas te pediram, né, para postar o seu dia a dia das outras áreas. Isso que eu achei legal também. Porque você sempre, ou você tá postando foto ou vídeo do Majestic, ou você abre caixinha de pergunta e as pessoas perguntam algo profissional, né? E fica nessa vibe mais profissional. Mas eu falei, eu prometi que eu vou postar o meu dia a dia também. E assim, nossa, eu fiquei muito feliz e satisfeita, né, com o resultado ali, porque foi tudo de última hora, né? Essa demanda de ter esse evento, veio lá do CRC o pedido e tudo mais. E nesse período de imposto de renda caótico, eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer tudo isso? Mas algumas coisas passou batida ali, né, que a gente não lembrou, mas aconteceu tudo. Deu tudo certo. Eu falo que eu sou mais otimista, né? Eu falo, sempre dá certo. Falei, tudo vai dar certo. No final, tudo dá certo. E deu super certo, na verdade. Que bom, eu fico feliz. Bom, já que a gente já falou dessa parte de eventos aqui, né? Desse dia de contadoras. Voltando mais para você ali, na sua trajetória. Como que você escolheu o curso de administração? Como eu escolhi? Na verdade, eu desde pequena eu acompanho meu pai trabalhar. Meu pai sempre empreendeu. Então, desde que eu me conheço por gente, é meu pai trabalhando, tendo empresas, né?
Então, foi muito natural para mim escolher administração. Eu falei, não, eu vou fazer administração, porque é algo que, assim, a medicina nunca me tocou, eu jamais conseguiria trabalhar com isso. Então, é de perfil também. Eu já pensei em fazer estatística, porque eu sou muito exatas, eu gosto muito de números. Já pensei em contabilidade também, mas achei que, para mim, meu perfil, a administração seria mais parecido com o que eu gosto, Com o que né? você vive também ali no Com dia o a que eu dia, né? vivia no dia a dia, né? Com meu pai. Que legal. E falando em números, você também faz a questão de numerologia ali, né? Faço. Como que surgiu isso, Você assim? sabe que a numerologia, ela, para mim, é como se fosse um hobby, né? Aham. Eu estudei numerologia. Eu sempre gostei muito dessa parte mística. Signos, números, autoconhecimento, né? Eu acho que isso não está. Eu não consigo separar isso. A gente tem que ter a espiritualidade junto com o profissional. Eu sempre verdade. coloco isso. E a numerologia, ela veio na época da pandemia, quando eu comecei a estudar sobre numerologia. Gostei. Diferente da astrologia, a numerologia é uma ciência exata. Então, você calcula os números do teu nome e isso vai dizer como você é, o destino que você tem, a missão que você tem, enfim. Por isso que, às vezes, alguns famosos, eles mudam de nome para trazer a energia da mudança do nome. E hoje, até assinatura de contrato, abertura de algum evento, ou tudo isso tem dias favoráveis que a gente pode escolher para ter mais assertividade, mais prosperidade em relação a isso. Mas é bem bacana. O pessoal tem muita curiosidade. Quando eu falo de numerologia nos meus stories, é todo mundo perguntando. Chove mensagem lá. Tanto é que tem hoje ele é presidente do CRC, só que lá do Rio de Janeiro. O Rafael Machado. Até quero trazer ele um dia pra cá, palestrar, enfim, ele é muito gente boa. Ele tem muita bagagem, assim, é muito legal. Bacana. E ele fica com o número 8. Tudo que é coisa na vida dele é 8. Aí, a sala que ele escolheu lá do escritório dele, no final deu 8. Tudo fecha no 8, assim, eu acho muito engraçado. Você sabe que o 8 ele é um número muito materialista e ele é o número que atrai o dinheiro. O dinheiro, É o dinheiro. Aí Às ele vezes tem fala. gente que coloca, quem sabe de numerologia, quando vai colocar o preço de um produto, a soma dos números dá 8, para atrair mais prosperidade, né? Ai, que legal. Bom saber. Agora minhas propostas Vamos vai usar ter o tudo 8. Mas não pode usar 8 em todos os lugares. Por exemplo, para uma casa, não é legal, né? Porque a casa a gente tem que ter uma energia de casa, entendeu? O 8 a gente traz para o trabalho, a gente traz ou para produtos, serviços, trabalho, enfim. Mas para casa a gente tem que trazer uma outra energia mais de casa, né? Um 6, que é a energia de lar. Então, é bem curioso. Muito interessante. Como você é uma mulher super empreendedora, né? Quais desafios você costuma enfrentar, assim? Quais barreiras em relação a ser mulher em posição de liderança? Eu acho que assim, tem vários desafios. A gente como mulher, eu sinto em todas as áreas isso. Eu transito em algumas áreas devido ao meu trabalho com eventos. Então, quando eu faço a Ponta Agrotech, eu lido mais com agro. Eu lido com a parte política também. Nos eventos em si, né? Eu tenho que trabalhar com o mundo de eventos. Então, eu transito e eu vejo que as mulheres hoje, elas passam por algumas dificuldades, né? Lógico que hoje está bem melhor que antigamente, mas tem ainda muita coisa para melhorar. melhorar. Um dos desafios, assim, é ser ouvida. A gente não é ouvida. É verdade. Então, eu coloquei isso para as contadoras lá e eu coloco também no mundo de eventos, no mundo da política, no mundo A mulher, ela não é ouvida. Às vezes você fala a mesma coisa que um colega seu homem e ninguém
ouve o que você falou, e ele falou a mesma coisa, e ele é ouvido. Verdade. Então, essa é uma das coisas. Mas eu acho que, assim, a gente tem que saber impor, com leveza. Eu falo que a gente tem que saber se colocar educadamente, sim, ocupar nossos espaços de liderança. Por isso que eu incentivo muito as mulheres. Não é colocar o pé na porta e sair, né? É você mostrar dados, mostrar resultado, mostrar o impacto que você faz na tua empresa, né? E eu venho fazendo isso, trabalhando, mostrando o meu resultado, né? Uhum. Acho que nada melhor do que mostrar resultado, né? Com certeza. Eu vejo muito isso também, principalmente na minha área, que é predominantemente homem também, né? A gente lida com muitos empresários, né? Sim. E aí eu vejo essa dificuldade, que a gente tem que estar se provando o tempo inteiro. Você tem que estar ali com os dados, com provas concretas ali. É isso mesmo. Às vezes um homem fala, mas ele só falou. Você, para ser ouvida, para alguém olhar para você, você tem que mostrar, olha, esse aqui é assim, assim, assado. Tá aqui, né? É isso mesmo. Que nem eu falei também na palestra, não sei se eu falei em off ou falei para as meninas, mas que nem eu já fui excluída de foto oficial, porque todos eram homens e todos queriam tirar foto em homens, né? Sim. O que eu fiz? Eu esperei eles tirarem a foto e eu fui lá. Vamos lá, chamei o fotógrafo, falei, agora eu quero uma foto. E pronto, e acabou. Eu não vou me vitimizar, eu não vou me lamentar, eu vou me impor. Sim. No lugar que eu sou, né? E como que foi lá na Ponta Grotec? Você tá lá na frente daquela mesa só de autoridades predominantemente masculina, e você foi lá toda empoderada, linda, maravilhosa, porque eu vi. Fala. Eu acho que na primeira Ponta Grotec, eu acho que eu recebi bastante não, né? E eu me fiz respeitar, né? É um meio predominante masculino. Às vezes, eu olho... são dois sentimentos. Um sentimento é assim. Vamos dar o exemplo da mesa. Sentei lá, olhei para o lado, olhei para o outro, falei... Nossa, só tem eu de mulher. Então, você fala assim, que responsabilidade, nossa. Ou assim, né? Então, mas, ao mesmo tempo, às vezes eu penso assim, pô, por quê? Porque só eu. Porque só eu de mulher, né? Lógico que eu fico feliz, porque eu estando lá, eu abro portas para outras mulheres. Eu incentivo outras mulheres. Sim. Eu mostro que é possível a gente conseguir cargos de liderança. Mas, ao mesmo tempo, é desafiador. É você, que fala, desbravar ali o mato e abrindo né? É passo a passo. Eu falei que lá na Ponta Grotec, todo mundo fazia pergunta para mim técnica da Ponta Grotec. Né? Então, quais são os dados? Quanto lucrou? Quantos expositores? Né? Aí teve um que falou para mim. Ele falou assim, Adriana, como que é ser mulher no meio de tantos homens, liderando uma feira agro? Nanana. Aí eu fiquei surpresa. Na hora eu falei assim, nossa. Que diferente. Aí eu falei assim, parabéns. Primeiro eu parabenizei ele pela pergunta. Falei, parabéns pela pergunta. E aí eu respondi, né? E essa pergunta, essa matéria saiu no Globo.com. E aí eu achei bem bacana, porque foi algo diferente do que é a matéria normal. A feira deu tantos dados, tantos milhões, a feira movimentou tantas coisas. Não, eles abordaram um outro olhar da feira, né? Que e aí legal. Eu fiquei bem feliz por isso. Nossa, que legal mesmo. Assim, o que te motivou a fazer uma feira agro? Então, na verdade, a ideia, na época, não veio de mim, né? Não veio, a ideia não foi minha. Foi do Caio Augusto, que era secretário de desenvolvimento da época. E aí ele falou, ele falou, Adriana, a gente pensou assim, assim, assado, uma feira nesse molde. Aí a gente ajeitou, vocês querem fazer?
Aí, com análise de mercado, com conversas e tudo mais, eu nunca fiz feira. Aí eu falei, eu quero fazer uma feira. O intuito era trazer desenvolvimento para a cidade, porque a feira ela movimenta, vem gente de fora, Rede hoteleira, né, restaurantes, então movimenta avião, as passagens, então movimenta bastante, né? E a gente topou o desafio. A primeira feira que já foi sucesso no primeiro ano, nossa, assim, a gente ficou muito feliz com os resultados, com o formato dela, como que a gente idealizou, como que eu, não sabendo fazer feira, eu consegui trazer parceiros, fornecedores, idealizamos de um jeito que ficasse o que foi a Ponta Agrotech, né? E eu fico muito feliz. Que legal. E esses parceiros, os que foram lá, colocaram, né, aos seus estandes, nos outros anos eles continuaram, né? Continuaram os outros anos, entraram outros, né? A gente quer sempre trazer também novidade pro produtor, para quem vai para lá. Então, vira e mexe, às vezes eu vou para São Paulo, eu falo, o que será que tem de produto que a gente pode agregar aqui na feira, né? E sim, eles são fiéis, eles expõem todo ano, eles fazem estandes bonitos, eles se preocupam em colocar, eles falam que a feira merece, a Ponta Agrotech é uma feira tão organizada que ela merece um stand bonito também para que as pessoas possam Parece ir lá. até competição, né? Qual tá mais bonito? Eu deixo. Para mim não tem problema competir com beleza, eu deixo. É um mais bonito que o outro. É muito legal de ver. Eu já participei de duas, né? Só da primeira que eu não consegui e foi muito bacana. E do Majestic, como nasceu o projeto do Majestic? Quem idealizou? Como que começou? Por que fazer um lugar tão maravilhoso como esse, aqui em Ponta Porã? Então, meu pai, quem idealizou o Majestic foi meu pai. Eu trabalhava com eventos há mais de 10 anos em São Paulo. Eu acho que ele deve ter unido o útil ao agradável, né? Ele viu a oportunidade de fazer um salão nos moldes do Majestic, que não tinha aqui na cidade, do tamanho físico do Majestic. Hoje o Majestic ele comporta formaturas de 1.500 pessoas, então um lugar que dá para a gente acomodar um show com conforto, banheiro, ar-condicionado, gerador. Então ele pensou nesses detalhes e eu falo que tudo que meu pai faz, ele tem bom gosto, né? Muito! E aí saiu esse projeto lindo do Majestic, eu sou apaixonada. E ele foi inaugurado na pandemia, né? Ele foi inaugurado em 2020. 2020. Foi quando estourou a Isso, pandemia. em janeiro. A gente fez uma formatura, fizemos outra em março, e aí teve que fechar. E como foi esse período? Foi terrível. Fechamos e abrimos só em 2021, outubro de 2021. Então, o setor de eventos foi o mais prejudicado dentre os setores de serviços, até produtos, porque teve outras empresas que conseguiam trabalhar normal, só que eventos não podia ter. Não podia ter aglomerar. Então, a gente ficou por último. Nessa época, eu fiz um cine drive-in, que foi bem bacana na época. A gente fazia lives, gravávamos live, fiz uma live beneficente, fiz um desfile beneficente. Eu fazia lives assim, igual esse podcast, eu fazia lives, mas na época era Instagram, né? E a gente tentou movimentar do jeito que a gente podia movimentar, né? Nossa. Mas aí depois, quando voltou com tudo, né? Todo mundo queria fazer. As que não fizeram 15 anos na pandemia, fizeram 16, 17. E graças a Deus o Majestic tá bombando lá. Graças a Deus. Até quem não pôde fazer a formatura acabou fazendo depois, né? As formaturas teve lá também. Acumularam as formaturas, fizemos todas que não foram feitas. Aí foi um período já de... Foi em alta, assim, também, em alta. né?
E o que eu achei muito legal, porque lá tem vários ambientes, né? Que comporta vários modelos de festa, né? Tem a parte de cima lá, acho que é mezanino, né? O nome? Que você fez uma festa lá também. A Elite. A Elite foi super legal. A, Então, a Su foi garota propaganda da Elite. Tiramos uma foto dela e foi parar no Instagram, né? é verdade. Aí agora esse evento de sábado foi num camarim, né? Lá a gente Ala chama de da- ala da noiva, ala né? da Que a gente noiva. tem. Ficou muito legal também. E lá é um espaço super adequado para reuniões, né? Corporativas. é, Eventos igual o nosso, que foi mais intimista ali, né? Foi Intimista. pequeno. Então, um lugar muito bacana. O Majestic, eu falo que a gente comporta qualquer tipo de evento. Desde Aham. de 6 mil pessoas, que seria um show, até 50 pessoas num lugar mais fechadinho, pequeno, né? E a gente tem formaturas, 15 anos, a gente faz bodas também, já fizemos. E a gente também entrega o evento completo. Se a pessoa quiser, a gente faz. As noivas, eu tenho 2 noivas para esse ano, que a gente está fazendo toda a parte de assessoria. Eu tenho um 15 anos para o ano que vem. Então, a pessoa chega lá, ela fala, Adriana, eu quero alugar só o salão. Então tá, aí aluga o salão. Não, eu quero o salão e eu quero toda a parte de produção. A gente faz a parte de produção. A gente já fez parte de produção de evento corporativo. E o que você quiser fazer no Majestic, dá para fazer, gente. Dá para fazer show, né? Os MCs que os estudantes gostam. Então, a gente trabalha todos os tipos de evento lá. Qualquer coisa que vai movimentar de evento, dá para fazer lá. Feira. A feira agro, né? A feira agro. Tô pensando em outro. Tem outros projetos ainda que a gente não fez lá que eu quero fazer, mas não quero falar aqui agora, não. Não Eu dou já spoiler, pensei não. numa feira da contabilidade, que sempre tem em São Paulo, né? Sempre Seria uma boa ideia. Aham. As meninas lá estavam falando, porque esse ano tem um evento que tem todos os anos numa cidade bacana, né? Acho que foi o ano retrasado que eu fui em Fortaleza, foi muito legal. Eu vi nos seus stories. Esse ano vai ter em Florianópolis. Aí elas estavam comentando, por que não fazer a Conescap aqui em Ponta Porã, né? Não, vamos trazer, com certeza. Então, vamos trazer, sim. Ali é um espaço muito bacana, todo mundo fica de boca aberta, é muito bonito. Quem não conheceu tem que ir lá conhecer. Tem que ir lá. E agora, falando um pouquinho daquele reality que você participou, como que foi? Como que aconteceu? Como que te chamaram? Então, o reality, eles me chamam. Eles fizeram o convite através das redes sociais, né? Me chamaram. Depois eu vou falar do livro, também um deles foi assim também. Aí eu tentei conhecer como que é o projeto, o que que era. Então, foi um reality que eram 20 mulheres empreendedoras do Brasil inteiro. A gente ia num local escolhido, num estado escolhido, e a gente participava essa conexão das mulheres, o desafio de estar lá, num lugar que a gente não conhece, né? E a minha edição foi em Fernando de Noronha. Olha que chique! Aí eu falei, uau! E foi muito, muito bacana. Eu me conectei com 20 mulheres que eu não conhecia, cada uma na sua realidade, cada uma com a sua história. E a gente tem o desafio de dividir um quarto. Eu dividi o quarto com 2 mulheres que eu não conhecia, de histórias diferentes, de jeitos diferentes, né? Eu passei, acho que uma semana lá, era assim... Uma chegava mais tarde, uma chegava mais cedo, uma estava dormindo, a outra estava... Esse negócio de convivência com alguém que você nem conhece, né? E fora isso, os desafios de lá que você tem que superar lá no reality mesmo. A gente teve que subir uma montanha lá, né? Então, tem várias coisas que a gente passou lá, que é você se desafiar como pessoa, né? Interessante. Então, teve vários desafios lá. E aí, como que foi essa dinâmica lá? Sabe que teve um desafio que eu não consegui. Esse desafio ficou...
Eu não fui. Porque você tinha a opção também de... Não era uma competição, na verdade. Não era algo que alguém ia ganhar ou não, né? Teve um que eu não fui, que era de mergulho. Eu não tive coragem de mergulhar. E as meninas foram, teve algumas que não foram, outras foram. E aí eu falei que esse desafio um dia eu vou ter que superar, mas aquele dia não foi o dia que eu superei. Não era a hora. Não era a hora. Eu acho que nesse eu também não iria. Mergulhar? Não, nossa, eu não sei, eu até pensei na hora, eu falei, não, eu vou, não sei o que. Mas depois eu dei uma travada, assim, aí eu não consegui. Mas a montanha eu subi, os outros desafios que tiveram a gente fez. Que legal. E qual foi o maior aprendizado pessoal que você teve lá? Eu acho que lá eu tive que me desconectar, então eu não estava trabalhando, então foi uma época que eu confiei e deleguei. Podia usar telefone ou não? Então, podia usar telefone em algumas horas, em outras horas não. Então, isso dificultava um pouco essa parte de eu ter o controle aqui do Majestic. E aí eu tive que delegar muito, né? Eu já faz um tempo que eu tenho delegado, isso eu ensino também, porque você não consegue abraçar tudo, não consegue centralizar tudo em você. Às vezes a gente acha que vai fazer melhor que todo mundo, mas a gente tem que contratar pessoas que façam, né? E lá, um dos desafios pessoais um dos aprendizados foram esses. A vida vai continuar. Meus filhos vão sobreviver sem falar comigo por um tempinho. A empresa vai sobreviver sem falar comigo por um tempo. Acho que foi mais para mim do que para eles, né? Eu acho que foi um dos desafios. Outros foi em relação a conhecer as mulheres, que eu achei que cada um... Eu aprendi muito, cada uma com a sua realidade, com o que passou. Pô, eu olhei para a mulher e falei, nossa, o que ela passou para chegar até aqui, para construir essa empresa? São realidades totalmente diferentes, né? E você conversa ainda com elas? Tem contato? Eu converso. Um dos livros que eu vou publicar, 2 delas estão no livro também. Ai, que legal. Eu convidei elas para... Mas a gente não se encontra porque cada uma é de um estado diferente. Minas Gerais, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Teve uma vez que eu fui no Rio de Janeiro, teve uma delas que me convidou para ir para um ensaio de uma escola de samba, aí a gente foi lá. Legal. A gente tem um contato, assim, teve algumas que a gente ficou mais conectada do que outras, né? Mas todas a gente se segue no Instagram, a gente vê a evolução, a gente acompanha uma a outra. Ai, que bacana. Ai, a Ju, a fulana tá indo lá. Ai, que bacana. A gente vai assim, né? Sim, não tem... Depois que passa esse período, não tem como mais se encontrar, né? Porque é difícil. Igual correria, lá na... Correria. Igual na franquia. Tem amizades no Brasil inteiro. A gente só se encontra na convenção. Não tem. É assim. Tem uma menina que tava lá no evento, ela me falou um negócio que aí depois eu até dei uma de coach lá, né? Comecei a falar pra ela olhar com outros olhos. Ela falou, eu me senti assim... eu vi tanta gente inspiradora agora que eu comecei a andar mais com vocês, ela falou, porque eu sempre chamo ela pra participar de eventos, de workshop, de palestra, enfim. E ela falou, eu tô convivendo com vocês, eu me sinto tão... como se eu não fosse nada, eu sou... Sim. Como se ela não tivesse algo para contar, algo para inspirar outras pessoas. Eu falei, olha para você. É isso aí. Ela praticamente herdou uma empresa do pai. E aí, assim, ela tá passando por muitos desafios. Sim. De gestão ali. Só que ela caiu naquele mundo novíssima. Ela se formou e já... Toma aí. Toma que o filho é teu. Nossa. E aí ela tá, assim, penando. Eu tento ajudar ela, assim, e dou algumas informações. Sim. Indico gente para ela fazer curso, enfim. E aí ela acha que ela não tá evoluindo. Que ela já tá com tantos anos e não viu algo acontecer. Eu falei, olha para você, quem
aguentaria a pressão que você tá passando? Porque eu olho pra ela, eu acho que se eu estivesse no lugar dela, não tinha aguentado. A gente sempre pensa assim. E aí eu comecei a falar pra ela olhar com outros olhos, porque ela viu você, ela falou, nossa, mas olha como que ela é, não sei o que. E como que eu sou? Olha como que eu sou. E ela se comparando, eu falei, não tem como comparar. Cada história é diferente. Então você tem que olhar pra você e ver o tanto que você evoluiu. Sim. E olha o tanto de pressão que você passa. O tanto de coisa que você resolve. Isso que você tem que ver, né? Não, mas nossa, bem bacana. E é isso mesmo, é nessa linha que a gente sempre fala para as mulheres. Uhum. Geralmente as mulheres elas se sabotam, né? Elas sempre acham que elas fazem menos do que elas deveriam fazer e não. E foi o que eu bati na tecla lá na palestra, de você se autovalorizar, de você saber o teu valor, que você é importante, que você faz acontecer, que você faz a diferença, né? E essa coisa de relação de, não tá passando, não tá vindo o reconhecimento, ou o resultado ali, né? Isso daí, eu acredito muito no poder da mente. Então, e eu repeti isso para elas lá. Sim. Se você reclamar, vai vir mais do que reclama. Do que você reclama, vai vir. Então, se você falar o tempo inteiro que você não tem dinheiro, você vai ficar o tempo inteiro e a vida inteira sem dinheiro. Você não tem que falar isso. Tem que falar, não, o dinheiro está vindo, o dinheiro está chegando, eu tenho algo para... Né? Não ficar reclamando. Porque você pode ver que as pessoas que reclamam muito, elas não saem muito do lugar, ou elas evoluem devagar. Todas as dificuldades que eu tive na vida, eu sempre acreditei que eu ia sair da dificuldade, que eu não ia ficar lá. Aquele espaço não era meu. Era um período de adaptação e de evolução. Eu ia sair de lá, ia passar. E esse negócio de não aguentar, teve situações na minha vida que tinha amiga minha que falava assim, Adriana, não sei como que você aguenta passar por isso. E aí eu falava assim, então, talvez você não aguente a minha vida e talvez eu não aguente a tua vida, né? São pontos de vista e eu falo que cada um aguenta a cruz que consegue carregar. Deus não vai dar uma cruz mais pesada do que você consegue. Deus, o universo ou o que as pessoas acreditam, né? É verdade. E aí, eu parando para olhar a minha realidade, né? Eu acho que, por exemplo, ela não aguentaria o que eu aguento. Porque é o que você falou. Mas é isso mesmo. Né? A gente aguenta o que a gente pode aguentar e suportar. Se veio, a gente tem que aguentar. Tem que aguentar, é verdade. Em relação à sua mentoria, o que mais toca você nas histórias das empreendedoras quando chega até você? Eu acho assim, a maioria das mulheres que vêm, elas vêm desacreditadas. Outras vêm desinformadas. Elas não sabem como fazer, né? E outras, elas só não acreditam nelas. Mas, quando elas procuram, elas têm o brilho de que elas vão desse querer mudar. Porque a partir do momento que você procura ajuda, você está disposta a mudar. Sim. Né? Uma terapia, um médico, um professor, enfim, todas as ajudas que você procura é porque você está disposta a querer a mudança. E isso que me deixa mais feliz. E eu tive uma mulher que eu ajudei ela no Instagram, né? E aí ela falava assim para mim, Adriana, eu não consigo vender. Eu vendo... Sabe o que ela vendia? Os legumes, ela descascava, cortava, embalava e vendia pronto. Aí você só comprava, cozinhava e acabou, né? Sim. Lá em São Paulo isso é muito... tem muito nos supermercados. As pessoas não têm tempo para ficar cortando, né? Tem pessoas que moram sozinhas, enfim. Pega lá, né? E ela fazia isso. Eu falei, vamos ajudar, vou te ajudar no Instagram. Falei para ela, né? Eu falei, deixa eu ver teu Instagram. Aí eu olhei o Instagram dela. Eu falei assim, só que assim, para você aceitar a mudança, você não tem que ficar chateada com o que eu vou falar. Eu estou dando um exemplo assim, pequeno e simbólico, mas isso acontece em todas as áreas, né? Então, quando a gente
a gente tem que ter a delicadeza de passar para a pessoa a orientação para que ela não fique chateada, porque às vezes elas levam para o lado pessoal, né? Sim. Aí eu olhei o Instagram dela estava com o marido dela sentado no sofá, assim. Eu falei assim, mas ó, você não quer vender legumes? Então vamos tirar o marido do sofá, né? Do sofá não, da foto, né? Eu falei, vamos, deixa ele no sofá. Aí eu falei, tira e vamos colocar os legumes, né? Sim. Eu falei, olha a tua bio, né? Você não, se eu entro no teu Instagram, eu não vejo se você vende, se você dá entrega, da onde você é, se é de São Paulo, se é de Mato Grosso do Sul, se é do Paraná, telefone, como que eu vou comprar de você, o horário que você entrega, coloca ali bonitinho, né? Uhum. Ajeita. Isso é uma coisa simplesinha, né? Que a É gente o básico é o ali. básico. Só que tem gente que não sabe o básico. Sim. E isso acontece em outras áreas. No empreendedorismo, na empresa, isso eu estou colocando E lógico, ela fez as mudanças. Eu falei, ó, um dia você vai postar sobre um legume, vai postar sobre o brócolis. O que o brócolis faz? Vamos lá. Outro dia você vai postar uma receita. Outro dia você vai postar uma entrega. Outro dia. E aí eu fui orientando ela. E aí as pessoas começaram a procurar ela. Nisso que elas começaram a procurar, um supermercado de Dourados chamou ela para fornecer lá. Olha só. E aí, sabe o que ela falou para mim? Adriana, mas eu sou sozinha. Eu não vou dar conta. Eu falei, então, para você crescer, você tem que delegar. Então, você vai ter que contratar. Ah, mas as pessoas, elas não vão fazer como eu faço. Elas vão fazer, porque você vai ensinar. Uhum. Porque você não vai poder cortar, você não vai poder atender pedido, você não vai poder entregar, você não vai poder fazer tudo. Não é eu presa, eu empresa, né? Você tem que crescer. Então, para você crescer, você tem que ter coragem. Então, você é pequenininha e você vai crescendo. Quem sabe você, né, chega numa empresa que vai fornecer para todos os supermercados da cidade. Com certeza. Assim que começa, né? E eu gosto muito de incentivar as mulheres. E ela fez? Você sabe que ela não teve coragem de fazer? Aí depois a gente começou a trabalhar isso e ela viu o que é, só que ela não teve coragem. Não teve coragem de... Poxa, que pena. E ela faz entregas residencial, assim. Coisa pequena mesmo. Mas aí são as oportunidades que as pessoas perdem por não ter coragem de avançar. Sim. Você não precisa... Hoje eu acho que eu falei no meu podcast, você não precisa esperar o tempo certo, o tempo perfeito para começar. Você vai começar quando a oportunidade chegar. Chegou a oportunidade, você já abraça e vai. Às vezes ela já passou, depois você não vai conseguir ela de volta. E você tem que dar o passo, né? As coisas vão acontecendo no meio do caminho. Vai, não dá para ser perfeito. Não. Então faz. Eu não falo não, gente. Você faz isso? Eu faço. Aí eu vou lá aprender e faço. E eu faço, sim, o mais perfeito que eu consigo fazer. Né? Nas condições que você tem ali no momento. É verdade. E na sua opinião, o que diferencia um negócio com propósito de um negócio comum? O negócio com propósito é o negócio com alma, né? O comum é você vender o produto pelo produto, é só você vender. Com propósito, você traz uma transformação para a pessoa, você traz uma experiência, você traz um atendimento bom, você está fazendo com amor, você está fazendo com um propósito. O porquê você vende, o porquê que a gente vai vender esse copo? Tem um propósito. Você não vai vender esse copo porque ele é bonito só. Não. Ele vai trazer algo para casa da pessoa, algo que vai lembrar alguém, algo que vai trazer momentos bons com a família. Então, você tem que trazer isso nos produtos que você vende, nos serviços que você vende. Você tem que ter o propósito do porquê que você está fazendo isso, né? Na palestra eu falei. Falou. Você tem o propósito, né? Mas o propósito, qual que é o propósito? Né? Por que você faz o que você faz? Você tem que saber o que você... Eu sou contadora por quê? Aonde eu quero chegar? Né? Então, isso te deixa viva. Com certeza. E às vezes acontece muito, né? Das pessoas acham que abrir empresa é só visando lucro. E não é assim, né?
ela não vai ser duradoura, porque você tem que ter um motivo para você acordar todos os dias e ir ali batalhar, trabalhar, né? Eu falo que o dinheiro ele não E preenche. não preenche. Então, tem muitas pessoas que quando me veem, elas falam assim: ah, eu só vou ser feliz quando eu comprar o carro X. Eu só vou ser feliz quando eu ter uma casa na praia. Não, você não vai ser feliz. Porque a felicidade, se você não é feliz agora, você não vai ser feliz depois. Porque a casa não vai te preencher. A casa vai te dar uma felicidade momentânea e depois vai passar. E aí você vai querer outra coisa, você nunca vai estar satisfeito. Então, você ser feliz com as coisas pequenas da vida, você trabalhar com amor, você trabalhar com o que você... Eu trabalho com eventos, eu trabalho com o sonho das pessoas. Então, Sim. assim, a coisa mais linda, você vê uma noiva casando, você vê uma menina de 15 anos, é o sonho da vida dela. Eu fiz agora os 15 anos da minha filha, nossa, eu fiz tudo do jeitinho que ela queria. Graças a Deus que eu tenho a oportunidade de dar para ela uma festa que foi o sonho da vida dela. Então, a gente lida com sonhos. Então, o teu serviço, o teu produto, qual é a transformação que ele traz para a pessoa? E por que você faz isso? Por que você trabalha com eventos? Por que você, sei lá, vende sapato? Por que você... É o propósito, né? É verdade. E sempre está ajudando, né, gente? Eu acho que isso é o principal de qualquer negócio. Eu acho que você tem que ter uma parcela aí de destinada a ajudar as pessoas. Com certeza. Tem que ter o lado... Esqueci a palavra agora. Beneficente. Social, né? Social. Toda empresa tem que ter o lado social dela ali também. É muito importante. Mas não por obrigação, Não, gente. por obrigação. Por querer fazer o bem. Aham, com certeza. Você acha que é possível crescer financeiramente sem perder a essência? Sem perder a essência, você tem que trabalhar e no final do dia você tem que deitar a cabeça dormir em paz. Então, é você saber que você está crescendo e você não está deixando sua essência de lado. E isso a gente fala sobre trabalhar com ética, trabalhar com caráter, trabalhar... Às vezes, você trabalhar assim, você demora um pouquinho mais para crescer. O crescimento é um pouquinho mais lento. Mas você está trabalhando com a sua essência, com o teu caráter, com a tua ética. E isso não tem preço. Não tem preço. Verdade. Porque às vezes a pessoa, quando ela começa a chegar num certo patamar, parece que ela deslumbra, né? Muda ali. Ou dá poder para alguém, né? É a forma de você conhecer a pessoa, dar poder. É isso mesmo. É isso mesmo. É uma pena. Eu vejo pessoas assim e eu falo, nossa, é triste, né? É triste. Não sei explicar. É que assim, eu já tive várias fases na minha vida que meu pai faliu, né? Eu tive que estudar em colégios públicos lá em São Paulo. Eu mudei de realidade algumas vezes, né? Então, meu pai veio de uma família pobre, era seis irmãos num quarto lá no Líbano. Nossa. Então, o dinheiro, gente, o dinheiro é passageiro. O dinheiro, não é que a gente não tenha que querer o dinheiro, a gente tem que querer o dinheiro, sim, a gente tem que ter ambição, a gente tem que ter o dinheiro para ter o conforto, mas que não é isso que mova a sua vida, né? O dinheiro é consequência de tudo que você faz. E com amor. É verdade. Né? Sim. Porque o dinheiro é bom, né? Te ajuda, realiza muita coisa, né? Mas não é tudo. Não é tudo. Né? Dinheiro não é tudo. É o que eu falo. Se você não é feliz sem, você não vai ser feliz com. Não é isso. É verdade. E tem que sempre se lembrar das suas raízes, né? De onde você veio, quem você era, né? Sim. Assim, porque quando você tá lá, tá tudo bem, né? Todo mundo te ama, todo mundo quer você por perto. É isso mesmo. E aí você tem que lembrar quem esteve com você na hora que você não tinha, Mas para né? muitas pessoas isso é muito difícil. É muito difícil. Tem pessoas que não conseguem, e isso é triste, mas faz parte da evolução delas. Eu acho que o que todo mundo passa faz parte da trajetória que elas têm que passar e têm que viver. Né? Eu acredito muito nisso. É verdade.
Agora vamos falar de uma coisa super legal, super nova aí, né? Seu projeto do podcast. Ah, legal. Café Quadri. Nossa, Eu achei muito legal esse nome. eu adorei fazer. Eu ainda estou fazendo, né? O Café Quadri, porque é algo leve. É algo que eu já implementei na minha rotina. Então, todo dia tem um áudio lá, um podcast. Então, o Café Quadri, ele é feito em áudios. São áudios de 3, 4, 5 minutos que falam um pouquinho sobre empreendedorismo, a parte técnica, a parte motivacional, né? Então, é como se fosse assim um café comigo mesmo, da gente sentar e conversar sobre alguma coisa. E eu estar lá presente falando sobre algum assunto do momento, ou algum assunto que a gente precise falar. E é muito legal o feedback. Às vezes tem gente que está escutando, aí me manda a foto, né? Hoje eu tive uma reunião no Majestic, vieram de Campo Grande, né? E uma das mulheres falou para mim, ela falou assim, eu escuto o teu podcast. Eu falei, olha que legal, né? Aí fiquei bem feliz, né? Porque você não sabe o quanto você alcança. Por exemplo, aqui, a gente não sabe, essa entrevista, quantas pessoas vão alcançar, vão ver, escutar, né? Exato. Então, eu faço com amor. É algo que eu faço, não é uma obrigação, não é um trabalho. É algo que é um projeto que eu gosto de fazer e que eu acho que vai inspirar, ou talvez transformar, ou mudar uma pessoa, pelo menos que seja em um áudio. Com certeza. É muito legal, né, esse retorno, né? Aqui também, o pessoal vem e fala assim, eu tô te escutando, que tá legal. Ou comenta algum assunto específico de algum podcast. Eu escutei tal coisa, você falou assim, assim, assado. Eu gostei, caiu certinho pra mim, alguma coisa. É muito legal. Até a psicóloga que palestrou lá sábado, eu não a conhecia, né? Não. E aí foi uma outra contadora que me mandou o contato dela. Falou, eu acho que seria legal colocar ela pra palestrar, porque ela aborda tal assunto, assim, assim, assado. Eu falei, me manda o contato, eu vou conversar com ela. E aí eu fiz uma videochamada, ela... eu assisti teu podcast. Aí ela comentou um assunto lá sobre... Ela falou, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei, olha só onde que tá chegando, a gente nem imagina, né? A gente nem imagina. Nossa, e ela é um amor. Eu gostei de conhecer ela. Eu falei para ela, a palestra dela estava muito alinhada com a minha palestra também, né? Eu falei, nossa, pelo menos a gente falou sobre temas e que tinham um alinhamento entre si. A gente teve a mesma linguagem, os mesmos pensamentos, e eu achei bem bacana. Super, foi muito legal. E aí são pessoas que se conectam e a gente vai mantendo contato ali, né? É muito bom. Qual episódio, até o momento, mais especial, assim, pra você? Que você gravou, você falou, esse... Na verdade, em relação ao podcast, eu não sei se teve algum especial que me tocou. Eu gosto bastante de falar sobre os assuntos que eu tenho falado. Quando eu escolho um assunto, é algo que eu acho assim, é da minha realidade, é algo que eu acredito e é algo que eu quero passar. Né? Então, por exemplo, quando eu falei sobre fazer um currículo, eu falei como eu gostaria de receber um currículo e que eu acho que isso vai agregar para a pessoa fazer um currículo depois. Sim. Então, como será que a Adriana ia gostar de receber um currículo? Só que o que mais teve retorno em relação às pessoas virem falar comigo e curtidas, enfim, de tudo, foi imagem e posicionamento. De você, como você se posiciona com a sua imagem. E teve bastante gente que falou para mim, nossa, Adriana, foi muito legal, que eu gostei, eu não sabia disso e não sei o quê. Então, esse foi um dos podcasts que eu achei que assim, impactou as pessoas, que talvez as pessoas não conheciam sobre o assunto, né? E agregou, né, também. Muito bom. Eu achei legal esse que você falou do currículo. Aí eu lembrei, até ia te comentar na hora dessa psicóloga, porque ela trabalha com isso. Ela faz recrutamento. Que legal. Aí quase que eu te mandei. Eu vou te indicar a Tayane, né, pra ela te ajudar aí no recrutamento.
Eu percebi que vocês são muito alinhados É. dos assuntos, assim. Eu achei muito legal que casou certinho lá Sim. também, né? E eu gostei bastante desses seus cafés, assim, porque é uma forma de te conhecer, é uma forma de você agregar na vida de cada pessoa ali, né? Impactar de alguma forma. E também de melhorar a vida dessas pessoas, né? Porque. E até a sua, né? Porque quando a gente fala, a gente se escuta depois, aquilo parece que internaliza mais ainda, É né? verdade. Eu comecei também, eu tenho o meu, eu chamei de pílulas. E aí, a minha ideia inicial é eu me ouvir para eu internalizar aquilo, Ai, sabe? bacana. Muito, muito legal. Aham. E aí eu tô fazendo de segunda a sexta. Você tem o dia certinho que você posta, o horário, ou Na verdade, é dependendo do... eu tenho postado todos os dias. Aham. Um dia ou outro que talvez eu não consiga postar, o que eu tenho que fazer, na verdade, é manter uma organização junto do meu TDAH, uma organização que eu consiga gravar os 5 e deixar agendado para postar, porque no Spotify dá para fazer isso, né? Aham. Mas eu não tenho. Então, hoje, por exemplo, eu cheguei no Majestic, eu percebi que eu não tinha. Eu geralmente gosto de soltar 9 horas da manhã. Eu não tinha nenhum para fazer. E eu tinha uma reunião. A reunião acabou, acho que umas 11h30, na hora do almoço. Aí não deu. Quando eu voltei à tarde, falei para as meninas: espera aí, que eu quero fazer um podcast. Porque é algo que, assim, é como se fosse tomar banho, almoçar. Aham. É o meu podcast. Eu quero fazer o podcast. Não é uma obrigação, mas é algo que eu quero para mim, Sim. para eu fazer. E eu me sinto bem, sabe? Aham. É bem bacana. Que legal. O meu, eu deixo agendado os 5. Eu ainda. Não, mas eu percebi o quanto você é organizada. Ai, eu monto aqui assim, eu montei um cronograma de 30 dias. Ai, que legal. Aí toda semana eu gravo 5. Aí eu vou lá e programo. Nossa, tá 1000 anos à frente. Eu não, eu chego e falo assim, que assunto que eu vou falar hoje? Peraí, deixa eu ver o que eu falei ontem. Acho que eu vou falar sobre esse assunto. Aí eu falo. Mas eu vou chegar no teu nível. Espera que eu vou chegar no teu nível. Com certeza. Ai. Agora vamos falar dos livros. Chegou o momento do Vamos livro. falar dos livros. Como assim 3 livros? Você sabe que, assim, eu já estava com um sonho, né, um projeto de escrever um livro. Sim. E aí eu comecei a correr atrás, ver como que funciona fazer um livro, quais são as editoras, né? E aí eu procrastinei um pouquinho, e aí veio uma amiga minha e me convidou para fazer parte do livro dela. Então, eu sou coautora do livro dela junto com outras mulheres. Esse livro, que a minha amiga Fabiana tá coordenando, chama A Desconstrução da Heroína. Trabalha toda essa desconstrução da mulher que quer fazer tudo, que quer abraçar tudo, que não tem tempo para nada, né? E desconstruir esse papel de que a gente é a Mulher Maravilha, né? Nesse livro, eu falo sobre quebra de padrão cultural, de como da onde que eu vim, o que eu tive que passar, como que foi a minha vida até aqui, né? Então, esse foi um dos livros. A gente vai lançar dia 14 de junho, lá em São Paulo. Que legal. Eu já vou postar essa semana, eu vou postar. Mas eu vou fazer o lançamento lá, depois eu quero fazer um lançamento aqui, né? Com certeza, né? Por favor. O segundo livro, me acharam no Instagram, acho que pelo meu perfil, empreendedora, né? E é uma outra editora, é um projeto também de várias mulheres, cada uma também vai escrever um capítulo, e O Sucesso é Delas, que fala sobre a história de empreendedorismo de cada uma das mulheres. Então, nesse livro vai a parte de como eu cheguei até aqui, o que eu trabalhei, toda a trajetória mesmo do empreender, né? Sim. Que é bem bacana também. E aí esse vai lançar dia 20 de junho, um pertinho do outro, dia 20 de junho, na Bienal do Livro, lá no Rio de Janeiro. Aí, bem bacana. E aí o terceiro livro é um projeto meu,
eu escolhi algumas mulheres que eu achei que iriam agregar, que cada uma tinha a tua história também, tem a tua visão, e a gente vai falar sobre meu lema: você é o que você quiser ser. E a gente vai trazer esse olhar de que a mulher pode ser quem ela quiser, ela pode ocupar esse espaço na sociedade, na casa, na empresa, e cada uma com seu olhar, falando sobre o que viveu e motivando. Esse vai ser um pouco diferente também, a dinâmica, como as minhas palestras, que tem dinâmica, que tem algo de interação, esse livro vai ser diferente. Como é um projeto meu, eu estou fazendo do meu jeitinho, Claro. Né, também. Agora, esse não, esse já é mais para o segundo semestre. Eu acredito que a gente vai lançar final de agosto, começo de setembro. Ai, tô ansiosa. Eu tô ansiosa. Ai, que Mas legal. eu vou já divulgar aí. E os 3 livros estão bem bacanas, estão bem incríveis aí. E é uma experiência diferente, né? Muito. Falando nessa dinâmica aí que você comentou, vou ter que voltar um pouquinho lá no evento. Como que você idealizou aquela dinâmica do balanço? Quando eu dou uma palestra, como qualquer projeto da minha vida, vou fazer a feira. O que eu vou fazer? Eu vou estudar sobre a feira e eu vou estudar sobre o público da feira. Como que pensa o público agro? O que ele precisa? O que ele vai gostar? E isso em tudo. Quando eu fiz o Cine Drive-In, eu pesquisei cines drive-ins, eu fui em São Paulo, eu sentei lá no meu carro, assisti o cinema, eu sabia, a minha equipe vai agora, se ela estiver ouvindo, ela vai falar, né, que a Adriana é muito exigente, porque eu sabia a distância que o carro tinha que ter da tela para ele ter uma boa visibilidade. E isso tudo você estuda para quê? Para você contratar pessoas para que façam esse serviço. E quando você for pedir esse serviço, você já sabe, né? Então, não, mas peraí. Esse espaço não é o espaço que tinha que ter. Não, peraí, não é assim que eu quero, né? Você não precisa executar, mas você precisa entender um pouco do contexto. E quando eu fui fazer a palestra, você sabe que eu fiz uma outra palestra sobre liderança? Minha filha me chamou para fazer lá na escola. A professora falou assim, quem quer chamar a mãe para falar sobre liderança, que trabalha e tudo, a gente precisa de 3 mães. Minha filha já foi lá e falou, não, minha mãe, né? Minha filha é meu orgulho. E ela sente um orgulho de mim, né, também. Ela fala, mãe, eu tenho orgulho de você, eu acho tão lindo. E ela falou, o que eu fiz? Na época, eu ia dar uma palestra para crianças de 12 anos de idade. Como que você faz com que crianças de 12 anos vão prestar atenção numa palestra de liderança? Peraí, né? O que eu fiz? Eu tive que estudar sobre isso. Aí, o que eu pensei? Eu vou trazer uma analogia, uma comparação de alguma coisa no universo deles. Eu trouxe, na época, o filme A Fuga das Galinhas. E do filme A Fuga das Galinhas, eu mostrei como que ela fez em relação à liderança, como que foi arquitetado das galinhas e tudo mais. Eles amaram. Ficaram assim, todo mundo olhando. Eu não vou chegar em crianças de 12 anos e mostrar a parte técnica. Liderança é não sei o quê. Liderança é não sei o quê. Vai falar, pô, que chata essa mulher falando assim. Então, você entra no universo deles. Em relação às contadoras, eu não consigo entrar muito no universo de vocês porque eu não sei a parte técnica. Eu não sei como faz um balanço. Eu aprendi lá achava chato pra caramba. Aprendi lá na faculdade de administração. Aprendi um pouquinho. Né? Então, como que tem esses impostos? Eu não sei. Mas eu quis trazer algo que só fosse algo temático para elas, mas no mundo do motivacional. Então, foi a ideia do
do balanço de liderança. Eu fiz um balanço de liderança, eu coloquei os ativos e os passivos, e no ativo elas tinham que falar sobre as características de liderança que elas tinham. E o passivo é o que travava elas e o que faltava. E eu achei que foi bem bacana, porque elas puderam expor, né, um pouco do que elas sentem, do que elas vivem. E teve uma interação lá, né? Muito. Foi bem legal. Todos amaram, assim, elas acharam muito, assim, diferente. Não, nem eu, na hora que eu vi, eu falei, caraca, que massa! Foi muito... Você sabe que me chamaram muito interessante. Para fazer uma palestra para estudantes de enfermagem e medicina. Aí eu fiquei pensando assim... E agora? E agora? Mas para falar sobre o quê? Não, sobre o mercado de trabalho, sobre os desafios e tal. Eu falei, tá bom, mas eu sou uma empreendedora. Eu falei, eu não sou da área da saúde. Mas eu falei, sim, eu vou dar o meu melhor e eu vou fazer, sim, uma palestra no mundo deles, né? E eu estou estudando os desafios, as dores, como que funciona, qual dinâmica a gente pode trazer, o que eu posso fazer eles pensarem sobre. Porque, no fundo, por mais que a gente não viva, a gente estuda e a gente sabe. E a gente sabe exigir também, né? O que eu quero de um médico, eu como paciente? Sim. Que ele seja humano, né? Não só técnico, né? Porque o técnico ele está aprendendo lá na faculdade. E a parte humana, né? Então, toda essa, né, é um desafio para mim. Esse é um dos desafios que eu estou tendo aí. Eu acho que esse é mais do que a contabilidade. Mais do que a contabilidade, bem mais. Mas a das contadoras também foi um desafio. Eu achei bacana, eu até te falei, né? Que eu já fui em muitas palestras, muitos eventos da área e nunca fizeram algo assim, tão temático, tão voltado para nós. Sempre foi aquela coisa mais técnica mesmo, mais engessada ali, né? Mais direta, não sei. Até sobre liderança, sobre vendas, sobre outros assuntos mais para contadores, né? Não vi essa preocupação, esse olhar, assim, achei... Ai, obrigada, eu fico muito feliz. Muito legal mesmo. Muito obrigada, eu fico muito, muito feliz. Eu quis trazer um pouquinho do que é a liderança com propósito, né? E assim, eu vou em palestras, né? Então, eu como espectadora de uma palestra, né, uma ouvinte, uma espectadora, eu sei o que a gente não gosta, do que a gente acha chato, do que às vezes você começa a pegar o celular e não para mais porque você não quer mais assistir uma palestra de tão engessada, do jeito que você falou. Desinteressante, maçante. Você não está lá só para falar. Você está lá também para ouvir, para interagir, para trazer, para agregar. Né? Então... eu fico feliz. Fico feliz com os feedbacks. Ai, foi demais. Inesquecível. Ai, que bom. E, qual desses 3 livros, apesar dos outros ser, acho que um capítulo só, né? Te representa mais nesse momento? Todos eu estou trabalhando um capítulo. Cada uma escreve um capítulo. Os 3 são maravilhosos, os 3 são projetos que eu estou muito feliz de fazer parte, cada um no seu jeitinho, mas o terceiro, que é o que eu estou coordenando, ele tem mais meu coração porque é mais do meu jeitinho, é a minha cara, é que nem a palestra. Eu fiz a palestra do meu jeito, da minha cara, que eu quero entregar. Então, lógico, a gente tem... outras mulheres, são mais 15 mulheres no livro. E eu sou uma pessoa que escuto muito feedback, que eu aceito muito, tanto crítica quanto sugestões. Então, eu sempre abro lá. O que vocês acham, gente? Eu pensei em fazer o livro em blocos. Esse bloco é da caminhada, esse bloco é do não sei o quê. Ai, que bacana. Vamos fazer... Então, eu estou coordenando, mas eu estou também escutando, né? Sim. E é algo que eu acredito muito, né? É algo que é meu lema, é algo que eu tenho prazer em falar, em incentivar, em motivar, né? Então,
Esse é o livro que está tocando mais meu coração, né? Que legal. Você pensa em escrever um sozinha? Penso. É. Eu penso em escrever um sozinha, motivacional, nessa parte do que eu gosto, de liderança, de espiritualidade com negócios, com empreendedorismo feminino. E eu penso também que já 3 pessoas falaram para mim de escrever um livro sobre meu pai. Legal. Eu acho que é um livro que eu vou homenagear ele e eu vou deixar a história dele para todo mundo que não conhece como que foi a trajetória do meu pai. Sim. Passar a conhecer, né? É verdade, Porque uma ótima ideia. Tem gente que conhece só assim, ele hoje, né? E quem que era? No né? sucesso, o Pedro, né? Antes, da onde ele veio, como que ele construiu, né? Então eu tenho essa vontade também. Que legal. Quem sabe ano que vem, né? Já tá pegando o jeito, já sabe como que funciona. As manhas, já fica mais fácil. É. Que legal. Agora, quero te convidar para fazer um bate-bola rapidinho aqui. Eu vou fazer algumas perguntas. Péssima em bate-bola. Falei, nossa, quando vem o bate-bola, eu não penso rápido, gente. Eu tenho um delay aí. É o que vi na sua cabeça. É o que vem. Se viu uma coisa que não tem nada a ver, não tem problema. Um valor que te move. O valor que me move, tenho 2. Humildade e liberdade. Bom. Uma mulher que te inspira. São as da minha família. Minha avó, que tem 100 anos esse ano, minha mãe e minha filha. Ai, legal. Um hábito que mudou sua vida. A escrita. A escrita foi bem transformador para mim. Um desafio que te fez crescer. Ser mãe me fez ter um outro olhar da vida. Antes você é sozinha, você pensa de um jeito, aí depois quando você é mãe, você transforma tua vida de um jeito surreal. Um livro que te marcou. Eu acredito muito na lei da atração. Desde que eu li O Segredo, que eu acho que é o livro que mais conhecido que fala sobre a lei da atração. Eu mudei meu olhar para a vida, eu mudei meu posicionamento em relação a tudo. Negócios, família. Então, eu tive um outro olhar da vida com os ensinamentos do livro. Bacana. Eu indico para todo mundo. Todo mundo fala, não, pode ler, porque isso é real, é verdade, acontece. O ensinamento da sua família libanesa que você carrega com orgulho. Generosidade. Os libaneses são muito generosos e eu aprendi isso com meu pai e eu acho muito lindo isso. Espiritualidade para você é? Conexão. É a gente se conectar com o que a gente acredita. Olha aí, tá respondendo super bem. Até que eu tô rápida. Um erro que te ensinou muito. Nossa. Eu não erro. Nossa, eu erro. Um erro é acreditar nas pessoas. Eu acredito muito no ser humano, eu acredito muito nas pessoas e sempre eu levo na cabeça, né? Então, é um erro que eu tenho aprendido a não confiar tanto em qualquer pessoa, enfim. Sucesso é? Sucesso é consequência do teu trabalho. Eu acho que sucesso é o resultado que você quer para a tua vida. E a gente não fala em dinheiro. Sucesso é prosperidade, saúde financeira, material, familiar, relacionamento. Sucesso é isso. O que a Adriana de hoje diria para a Adriana de 10 anos atrás? Eu falaria para ela continuar, que vai dar certo. Continua, que vai dar certo, que a vida é boa. Muito bom. De encerramento, que mensagem você deixa para as pessoas que estão nos ouvindo, as mulheres, principalmente, né? Como o nosso foco é mulher aqui, para as mulheres que estão em busca de coragem para empreender. Eu acho que eu vou ser bem repetitiva, mas assim, eu acho que elas têm que continuar, elas têm que tentar, elas têm que ter coragem, elas não podem ter medo de avançar, de se posicionar,
trabalhar com o que elas querem trabalhar, porque às vezes elas não trabalham com o que elas querem, por N motivos, que não vem ao caso, mas que elas têm que ocupar os espaços dela, tanto na casa, quanto no trabalho, quanto na comunidade, e sempre liderar umas às outras, sempre servir de inspiração, porque às vezes a gente acha que não inspira, mas a gente inspira sim. Às vezes a gente acha que um ensinamento da gente não vale a pena, vale. Então, se você está um passo à frente, puxa a que está atrás. E aí vai todo mundo, todas as mulheres junto. E não ter medo, sempre seguir em frente. Bacana. Deixa aqui, né, suas redes sociais, como que as pessoas podem te encontrar, conversar com você. Já acabou! Tava tão gostoso! Quer falar do seu podcast, passar o nome certinho para te encontrar e te ouvir? Em relação às minhas redes sociais, Adriana Mesher, no Instagram, Facebook, TikTok, que eu tenho TikTok também. Café Quadri. Ela é Café Quadri mesmo, no Spotify, no YouTube, Amazon Music, Deezer, que mais? Muito chique. Tem todas já as coloca em plataformas. tudo. Já coloca em tudo. Todas as plataformas. E que mais? Tem os livros, gente, que depois eu vou Vai estar em todas as livrarias, vai ter na vai estar internet. online, vai ter e-book, vai ter o físico para comprar. Aí depois eu vou colocar todas nas minhas redes sociais. E em relação ao livro, Majestic, quem não conhece o Majestic, vá lá conhecer o Majestic. Ponta Agrotec, a gente vai ter esse ano, final do ano, 5, 6 e 7 de novembro. A gente está no segundo semestre desse ano. Para quem quiser me contratar para palestra também, eu estou à disposição. Empreendedorismo feminino, liderança, minha mentoria. Vocês me procurem no redes sociais, no Instagram. Que mais? Eu não lembro das coisas, gente. Vai ter curso online. Vai ter curso dias, online, né? também. Eu tô gravando, que eu vou lançar. Eu lancei o meu método e as meninas começaram a me perguntar. Meu método, que é o método Passo, né? E aí, ele está dentro do meu curso online, Você é o que você lidera. E as meninas queriam saber, né? E eu vi elas escrevendo. Eu falei, gente, tem um método que eu vou falar para vocês, que é baseado no meu curso. Eu vou dar um resuminho, né? Nossa, era lá as meninas escrevendo, propósito, não sei o quê. Nossa, eu fiquei legal. Muito legal, muito bacana. Eu fiquei muito feliz. Você abriu uma caixinha lá para pegar o telefone das pessoas, né? Das na mulheres. verdade, várias pessoas me mandaram um eu quero, né? Porque eu não fui específica se era para colocar nome, telefone. Mas depois, o que eu vou fazer? Vou fazer um forms, né? Um formuláriozinho, a pessoa preenche só com nome e telefone, que aí depois a gente vai colocar num grupo VIP para depois a gente lançar aí uma aula online e o curso online para vocês. Olha aí, quanto conteúdo. E eu queria agradecer o convite aqui, porque eu adorei fazer parte disso aqui, da gente estar conversando. Eu falei que eu não sou muito de decorar, então era no improviso mesmo, né? Você foi falando, eu fui respondendo. Foi tudo improviso, até as perguntas aqui eu nem fiz. Isso que eu ia falar. É assim, e eu queria agradecer as pessoas também que ficaram até aqui ouvindo a gente e que venham mais eventos aí, Amém. né? Obrigada, Adriana. Obrigada por ter aceitado esse convite, por ter exposto um pouco aqui da sua rotina, dos seus projetos. Foi muito legal, muito inspirador. Vai ter muita gente assistindo, com certeza. E vai vir muitos feedbacks, tenho certeza disso. Eu quero saber de todos os feedbacks. Esses áudios aí das contadoras, pode mandar para mim que eu quero saber também. Obrigada, Su. Obrigada, equipe aqui que também está filmando. Obrigada. Então, para você que nos acompanhou até aqui, espero que tenha aproveitado, que tenha gostado desse conteúdo. E se faz sentido para você, envia para outra pessoa que queira, que está precisando, né, de ouvir conhecer um pouquinho mais sobre a Adriana. Deixe seu like, curta, compartilhe, comente, nos siga lá no Spotify, no YouTube e nos encontramos no próximo episódio. Até lá!